E com a aproximação das eleições também, líderes partidários e outros integrantes do Senado deixam a casa e se movimentam para concorrer aos governos estaduais. O Bruno Pinheiro traz as informações. A corrida eleitoral de 2026 já promete agitar a política brasileira. Além das disputas pela presidência da República e pelos governos estaduais, o Senado Federal também terá uma renovação significativa, com 2/3 da casa em jogo. Entre os senadores, alguns já sinalizam que vão deixar o Congresso para disputar o comando de seus estados. No norte, a movimentação política já é notável. No Acre, Alan Rick se articula para concorrer ao governo. No Amazonas, Omar Aziz, ex-governador do estado, também planeja voltar ao executivo estadual. Em Rondônia, Marcos Rogério, que termina o mandato em 2026, ele também deve entrar na disputa. E em Tocantins, são 2 senadores que aparecem no radar: a professora Dorinha e Eduardo Gomes, esse último em fim de mandato. No Nordeste, a lista de possíveis candidatos é extensa. Em Alagoas, Renan Filho se prepara para retornar ao governo estadual. No Ceará, Eduardo Girão, que chega ao fim do mandato, considera disputar o comando do estado. Na Paraíba, Efraim Filho surge como um dos nomes mais fortes, enquanto no Piauí, Ciro Nogueira, também em fim de mandato, avalia concorrer ao governo estadual. No Sudeste, Minas Gerais, o senador Cleitinho se apresenta como candidato, enquanto o presidente Lula ainda tenta convencer o senador Rodrigo Pacheco a entrar na disputa. No Centro-Oeste, a disputa também deve ser intensa. Em Goiás, Hilder Moraes deve disputar o Palácio das Esmeraldas. No Mato Grosso, são 2 nomes que também aparecem na corrida: Wellington Fagundes e Jaime Campos, que também está encerrando o mandato. No Distrito Federal, Isalci Lucas, também em fim de mandato, estuda a candidatura ao Buriti. No Sul, o destaque vai para o Paraná, onde o senador Sérgio Moro surge como o principal nome para o governo estadual. Além da corrida pelos governos estaduais, o Senado também passará por uma renovação. 54 das 81 cadeiras estarão na disputa, ou seja, 2/3. Os 26 estados, além do Distrito Federal, indicarão 2 senadores, o que deverá mudar radicalmente o perfil do Senado Federal em 2027. Humberto Frederico, consultor político, avalia que o fator ideologia deve reger a disputa eleitoral deste ano. Muitos desses senadores estão tentando mostrar para os eleitores, por exemplo, o senador que é de direita, ele está tentando mostrar para os eleitores que ele pode ser um bom governador justamente por ser de direita. Mas só isso não vai bastar, porque lá na ponta, quem está vivendo o estado, quem tá vivendo os problemas do seu estado, ele quer saber de gestão, ele quer saber até onde esse senador, apesar de ele aprovar o mandato desse senador no Congresso Nacional, ele ainda tem dúvida se esse mesmo senador ele vai conseguir cuidar da saúde, cuidar da educação e principalmente da segurança pública. Humberto ainda aponta que senadores deverão enfrentar dificuldades para ganhar a confiança do eleitor na hora de comprovar a capacidade de gestão. É importante observar qual é o nível de contentamento e descontentamento do eleitor. A eleição para o Senado e também para o governo do estado, ela vai mostrar até onde o eleitor está satisfeito com aqueles que foram eleitos há 4 anos. Tem governador que é muito bem avaliado, mas é muito bem avaliado. O que eu falei para o Senado Federal vale para o governo também. Alguns partidos enfrentarão desafios maiores com essa renovação. O PSB, o Podemos, o PSDB e o Novo concentram senadores em fim de mandato e correm risco de perder representatividade. No MDB, a situação ainda é mais crítica. De 10 parlamentares da bancada na Casa Alta, 9 concluem o mandato em 2026, obrigando a legenda a disputar quase toda a sua representação. A reconfiguração do Senado ainda pode ter impactos diretos na política nacional e nas alianças partidárias
nos próximos anos. O cientista político Humberto Frederico avalia que as eleições de 2026 serão um momento decisivo para o futuro do legislativo. Consequentemente, mudanças no Congresso também podem impactar ainda em pautas de interesse do Executivo e que dependem do aval dos parlamentares para a implementação de medidas. Assunto para a primeira participação aqui do José Maria Trindade, que analisa os principais assuntos com a gente nesta manhã de segunda-feira, iniciando mais uma semana. Zé Maria, o Bruno Pinheiro trazendo aí que senadores que estão em fim de mandato, mirando agora governos em 2026. E além disso, essa renovação do Senado, importantíssima para o eleitor. Esse eleitor vai conhecer melhor os seus candidatos somente quando começar a campanha, ou já a partir de março dá para ir tendo uma noção, tendo uma ideia do que vem por aí em termos de renovação ou possibilidade de? José Maria, bom dia e bem-vindo. Pois é, deveria conhecer, mas não conhece, não é uma guerra. Muito bom dia, Nonato. Bom dia a todos aqui no Jornal da Manhã. Olha, trata-se de um bom emprego. Estabilidade total em 8 anos, salário oficial em R$44 mil e o salário extra, isso aí não tem teto, é indefinido, ou seja, um grande poder que lida também com o poder econômico, né? Então, 8 anos de mandato, livre, ninguém sabe nem onde é o gabinete do senador, de tão esquisito que é o Senado Federal, fechado ao povo. Na Câmara tem um gabinete para cada deputado na torre, na chamada Serra Pelada, que é uma torre amarela que tem na Câmara dos Deputados. No Senado não tem nem entrada para os gabinetes dos senadores, ou seja, eles ficam longe dos eleitores. Então, é um empregão. Tradicionalmente, o Congresso Nacional é renovado em mais de 50%, em torno ali de 60%. Isso porque alguns saem para candidatar ao governo ou outros cargos, né? E não exatamente a reeleição. Só que, para o Senado, torna-se tudo muito complexo, né? São 3 vagas para cada estado, renovando 1 e 2, né? Agora 2, no caso. E é uma eleição majoritária, como se fosse governador. Então, é muito complexa a eleição para o Senado. É assim mesmo, né? Um bom emprego tem um concurso também mais difícil. Ah, sem dúvida nenhuma, né? É mais acirrado. Agora, Zé, essa retomada também dos trabalhos no Congresso Nacional, dá tempo para que as medidas que o governo quer, as suas prioridades, sejam apreciadas, sejam atendidas, já que estamos num ano eleitoral? O que dá para a gente esperar dessa retomada dos trabalhos no Congresso, hein, Zé? Pois é que as expectativas também estão curtas demais, porque todos sabem, todos conhecem, né? O ano eleitoral, o ano é curto, o ano aqui no Congresso Nacional. E é natural que seja assim, porque aí é o momento em que o eleitor terá o contato com o candidato, né? Deputado, senador, então eles fogem daqui de Brasília. Tradicionalmente, eles não gostam muito daqui de Brasília, mas é uma época especial. Então, as expectativas estão muito curtas. Por exemplo, agora é instalar as comissões permanentes, troca de nomes, né? Os partidos continuam com as mesmas comissões, né? E isso facilita a negociação interna em cada partido, quem vai assumir a presidência, né? Mas a expectativa é muito pequena, não há possibilidade de grandes reformas para o governo. É a PEC da Segurança Pública, que eu acho muito difícil de ser aprovada, né? E algumas medidas provisórias e pronto, o ano acabou. Agora, o interessante é o seguinte: o Congresso e o Supremo estão de recesso, estavam até hoje. Mas não parece, porque os últimos dias foram muito intensos politicamente. Hoje, a expectativa de reabertura aí do Congresso e do Supremo, Nonato. É isso, vamos seguir acompanhando e monitorando de perto. Daqui a pouco o Zé Maria Trindade volta com mais análises para você.